sombrios. Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Hoje com o nosso quadro Possessões. O relato de hoje vem de Shoyoto, Japão. E quem nos conta é Brunei. O subtítulo é Brinquedo do Demônio. Os seguintes relatos que escreverei ocorreram dentro de um período de poucos anos. Para começar, contarei o que aconteceu há cerca de 10 anos. Nossa família havia se mudado de volta ao país, depois de viver no exterior por 4 anos. Mas quando voltamos, ainda havia inquilinos em nossa casa, a qual alugamos. Por isso ficamos na casa da minha avó, até que os inquilinos tivessem se mudado. E quando eles o fizeram, nós finalmente nos mudamos de volta. Eu ainda era criança na época, e em minha maravilhada visão infantil, nossa casa era enorme. Era uma residência de 3 andares, embora o terceiro andar fosse mais um sótão, mas também era onde meu irmão mais velho morava. As coisas ocorreram bem, até aqui. Ou era o que eu pensava, porque eu também não havia percebido muitas coisas. Houveram muitos pequenos relatos de todos os membros da família, aparentemente diferentes, mas, em última instância, culminaram em um ponto final, o qual chegaremos lá em breve. Vamos começar com as minhas próprias experiências. Apesar de ser uma criança e o fato de falarem que uma criança pode ver fantasmas e espíritos facilmente, eu nunca vi um. E francamente, eu não acho que queira ver um. Mas isso não significa que eu não tenha experimentado coisas estranhas também. O primeiro incidente aconteceu assim. Era noite e eu estava no meu quarto brincando com meu irmãozinho e a cuidadora. Eu queria tentar assustar meu irmão e pensei em uma ideia brilhante. Eu iria fazer isso batendo na porta do meu quarto. Então, o par de vezes que eu bati, eu fingi estar chocada. Olhei para o meu irmão todo assustado, enquanto a cuidadora apenas ficava sentada lá, deixando os eventos se desenrolarem. Eventualmente eu me cansei e disse que era só eu. Mas então houve uma batida na porta atrás de mim. E bem, eu não pensei muito sobre isso, porque eu abri a porta logo, depois que ela bateu, e ninguém estava lá. Eu fiquei congelada. Naquele momento ouvi minha mãe chamando por mim. Eu respondi, mas também dei uma olhada no meu irmão e na cuidadora, mas eles não pareciam ter prestado atenção na coisa estranha que acabara de acontecer. Eu suponho que eles tenham pensado que tivesse sido eu, mas, no final, não dei muita atenção a isso, embora tenha ficado curiosa até o dia de hoje. Meu próximo incidente ocorreu durante a tarde. Voltei da escola e, quando entrei na casa junto com meu irmão mais novo, vi minha prima, que também estava morando conosco e era minha colega de quarto, sentada em um sofá, de costa para mim, assistindo à TV. Eu a cumprimentei alegremente, mas quando ela não me respondeu, achei estranho. Subi para o meu quarto para me trocar, e surpresa, minha prima estava lá, e eu apenas olhei para ela em choque e continuei gaguejando. Espere, o quê? Mas você não estava lá? Eu vi você lá embaixo. Você estava assistindo TV. Meu irmão também te viu. Ela apenas olhou para mim toda confusa. O quê? Não, eu estava aqui o tempo todo. E bem, foi estranho. Muito estranho. Quem estava assistindo a TV no andar de baixo então? O terceiro incidente, mais uma vez, aconteceu durante a noite. Nós tivemos uma festa para celebrar o casamento da minha irmã mais velha. E meus primos, junto da minha tia,
decidiram ter uma festa todos juntos no meu quarto. Havia cerca de 6 ou mais de nós. Eu realmente não me lembro de quem estava lá na época. Nós, as crianças, brincávamos um pouco com a minha tia, repreendendo-nos de vez em quando, porque era tarde e nós realmente precisávamos dormir. Então, quando finalmente nos acomodamos para tentar dormir, todos ouvimos a mesma coisa. O andar acima de nós, que supostamente é o sótão, havia pés correndo em volta e o som de uma criança rindo, como um garotinho dando risadas. Minha tia começou a nos xingar depois daquele barulho. Eu te disse para ir dormir. Então todos nós gritamos, mas não fomos nós. No dia seguinte, quando meus primos e eu perguntamos a nossos parentes, eles disseram que ninguém mais havia subido. Normalmente, quando alguém está subindo ou descendo para o sótão, também ouvimos estalos e passos pesados nas escadas, uma vez que é bem ao lado do meu quarto. Não ouvimos ninguém descendo as escadas depois das risadinhas. Na verdade, há muito mais do que isso. Mas esses 3 foram os mais assustadores. Eu devo acrescentar que algumas vezes eu ouvi meu nome sendo chamado. E nós temos essa regra entre nosso povo, que se ouvirmos algo especialmente quando não deveria haver nada, nunca responda. Mas o que você faria se alguém te chamasse e soasse como sua mãe? Claro, você deve responder, certo? Então, tem isso. Agora vamos seguir em frente com alguns outros casos vindo dos meus irmãos. Ao contrário de mim, meus irmãos tiveram uma experiência mais aterrorizante que a minha, por algum motivo. A maioria deles são adultos. Uma de minhas irmãs uma vez viu uma mulher em um vestido longo, subindo as escadas até o sótão. Essa mesma irmã também quase teve um treco durante a meia-noite, quando ouviu alguém, uma mulher, chorando na sala de estar, e a viu sentada perto da cozinha. Outra irmã contou que sofria de hematomas misteriosos, esverdeados, e às vezes acordava com arranhões misteriosos em seu corpo. Um irmão meu, por outro lado, junto com o marido da minha irmã, quando subiram ao sótão para chegar ao quarto do outro irmão, viram um rosto sorridente no outro canto. E tenho certeza que há mais, porque também houve histórias de nossos cuidadores. De qualquer forma, meus irmãos, então, se reuniram e foram até a minha mãe para relatar essas estranhas ocorrências. Minha mãe decidiu chamar um grupo de pessoas que poderiam recitar as orações e realizar certos ritos. Porque você sabe, família religiosa, você sabe como o fenômeno sobrenatural está ligado à religião. Quando essas pessoas chegaram, começaram a andar por toda a casa, recitaram orações em todos os cômodos e despejaram sal ao redor da casa. Quando eles mais tarde tentaram encontrar a fonte, encontraram um punhal em um dos gabinetes e um dos homens disse que esse item se tratava de um brinquedo de demônio, que isso pode atrair muitas entidades para o seu local. Quando eles nos mostraram, eu fiquei arrepiada, porque conheço muito bem essa adaga. Eu peguei na adaga antes, era de ouro e tinha inscrições estranhas, algo que eu nunca vi antes, mas pareciam símbolos egípcios. Você pode estar se perguntando por que eu estava segurando a adaga, mas, verdade seja dita, sempre houve algo sobre aquilo que me atraiu. Uma vez, quando houve um dia de fantasia na escola, eu até considerei levar a adaga comigo, enquanto eu estava vestida como Branca de Neve. Aconteceu que minha mãe também reconheceu a adaga e disse: a adaga sempre esteve lá desde que nos mudamos de volta. Assumimos que os inquilinos anteriores haviam se esquecido de levá-la com eles, mas agora não posso evitar de pensar que eles deixaram isso aqui propositalmente, sabendo o que era. Então essas pessoas banharam a adaga em algum tipo de sal.
que mais tarde eu soube que era o sal-marinho, misturado com limão. Eles também recitaram a oração e logo pediram ao meu irmão mais velho que a levasse para um lugar distante e a jogasse fora. Meu irmão me pediu para ir com ele e eu concordei. Era noite também quando isso aconteceu. Nós acabamos indo não muito longe, mas era longe o suficiente de nossa casa, e jogamos a adaga no rio. Meu irmão brincou sobre como se a jogássemos em um lugar perto do shopping. As pessoas poderiam encontrá-la e pensar nela como um artefato antigo, e o lugar se tornaria uma confusão caótica de incidentes sobrenaturais. Nossa cuidadora relatou que depois da noite em que o grupo de pessoas realizou o ritual, ela ouviu choros nas primeiras noites e quando espiou para fora do quarto, as cortinas estavam voando e houve algumas batidas contra as janelas e portas. Ela é a única cujo quarto é no andar de baixo. O resto de nós está no segundo andar, exceto meu irmão que mora no sótão. Minha mãe disse que era o espírito tentando sair da casa porque ele estava sofrendo. E isso é tudo nessa história. Estou ciente de que soa bastante anticlimático, mas é assim que é a realidade. Mas é assim que a realidade pode ser às vezes. Até agora, ainda estou remoendo esses incidentes. Não sou tão religiosa quanto minha família e sempre procuro lógica antes de recorrer ao sobrenatural. Infelizmente, essa não foi a última vez que tivemos um grande caso como esse, mas eu não vou postar sobre isso desde que uma questão familiar muito especial, muito pessoal, também está envolvida. Obrigado por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo. E você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, considere a possibilidade de se tornar um inscrito e fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima.